Bem-vindos, turma, mais uma vez ao nosso canal Spoilers para Concursos. Eu vou responder agora algumas perguntas que me fizeram diretamente aqui ao longo da semana, especialmente a respeito da prisão, eventual prisão do ex-presidente Lula. Aliás, essa é uma pergunta que não quer calar. Um monte de gente quer saber sobre esse assunto. Veja, as prisões temporária e preventiva se encaixam num tema denominado prisões cautelares. A prisão cautelar, ela é baseada em duas coisas. Ou o fumus boni iuris, que é a fumaça do bom direito, nós podemos entender como um indício sólido da existência do direito de prender aquela pessoa, ou o periculum in mora. Se aquela pessoa que eventualmente houver cometido um crime tiver possibilidade de prejudicar o andamento das investigações, fugir, destruir provas, essa pessoa pode eventualmente então ser presa. Ou pela prisão temporária ou pela prisão preventiva, como nós vamos ver. No caso da prisão temporária, isso está nesta lei 7960 de 21 de dezembro de 1989. De acordo com a lei, cabe prisão temporária quando imprescindível para as investigações do inquérito policial. Isso significa o seguinte: se houver o fumus boni iuris ou o periculum in mora, por exemplo, a possibilidade de uma pessoa vir a destruir provas, ou mesmo a possibilidade desta pessoa já ter tentado destruir ou já ter destruído provas, se torna imprescindível para a investigação que essa pessoa seja parada nesse objetivo, nesse desiderato. Cabe ainda a prisão temporária quando houver fundadas razões de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal de participação nos seguintes crimes: quadrilha ou bando. Quadrilha ou bando se verifica quando 4 ou mais pessoas se reúnem para realizar um crime, um determinado crime. Vejam que em todos os casos relatados diante da Polícia Federal nessa Operação Lava Jato, em praticamente todos os casos existe a possibilidade de quadrilha, porque são crimes cometidos por grupos. A prisão preventiva, por sua vez, ela está prevista no Código de Processo Penal. Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, a instrução é a produção de provas, isto daqui significa produção de provas, caberá prisão preventiva decretada pelo juiz, sempre pelo juiz, de ofício, ou seja, ele sozinho. Quando vocês virem a expressão de ofício, ele espontaneamente, esponte própria, ele determina ou a requerimento do Ministério Público ou de um querelante, a pessoa que promove a queixa nas ações que dependem de queixa-crime, ou mediante representação da autoridade policial, que é o delegado de polícia. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, por conveniência da instrução, ou seja, para garantir a produção de provas, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria. Ou seja, vejam que, tanto no caso da prisão temporária, quanto no caso da prisão preventiva, um aspecto fundamental é a lisura e a franca facilidade na produção de provas. Os juízes são extremamente ciosos com essa questão da produção de prova. Pois bem, esta semana
nós vimos o depoimento do senhor Léo Pinheiro, que era um homem do círculo mais próximo ao ex-presidente Lula. No dia 20 de abril de 2017, última quinta-feira, o senhor Léo Pinheiro, que é um homem do círculo mais próximo ao ex-presidente Lula, relatou que houve um pedido de destruição de provas feito pelo ex-presidente. Gente, um depoimento de uma testemunha em uma delação premiada ou qualquer outra espécie, ele é precedido de um compromisso legal. O juiz se dirige à testemunha e diz: o senhor veio aqui para dizer a verdade sobre o que souber e lhe foi perguntado. Se não souber, diga que não sabe. Não minta, porque se o senhor mentir, o senhor pode ser eventualmente processado e até preso. No caso do senhor Léo Pinheiro, ele passou por esse compromisso legal. Ele foi advertido das penas da lei para o perjúrio, que é mentir diante do juízo. E nesse depoimento, com compromisso legal como testemunha, ele afirmou então que o presidente Lula, ex-presidente Lula, havia pedido que fossem destruídas provas. Bom, se faltava uma razão para o excelentíssimo senhor juiz, Dr. Sérgio Moro, ter elementos para pedir ou a prisão temporária ou a prisão preventiva do ex-presidente Lula, neste momento as coisas estão se consubstanciando. Assim sendo, pode aparecer, sim, alguma decisão nos próximos dias a respeito do tema. Mas mais ainda do que isso, me perguntaram também quando, afinal de contas, o presidente Lula ficaria inelegível. Pois bem, aqui já se trata de um outro assunto. A inegibilidade vai acontecer de acordo com a Lei Complementar 64 de 18 de maio de 1990. São inelegíveis para qualquer cargo os que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 anos após o cumprimento da pena, pelos crimes de lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores. Pois bem, o mesmo inquérito, o mesmo processo que trata sobre o apartamento do Guarujá, o triplex do Guarujá, que o Lula diz que não é dele, o senhor Léo Pinheiro também disse que o apartamento sempre foi tratado como se fosse de Lula. E mais ainda, foi pedido pela família do Lula, pela falecida dona Marisa, inclusive, reformas para atender às necessidades da família. E mais ainda, existe prova cabal de que Lula esteve lá com Léo Pinheiro. Este é o apartamento do Guarujá, com Lula, Léo Pinheiro e Roberto Moreira, tratando, de acordo com o senhor Léo Pinheiro aqui nas fotos, tratando das reformas que seriam realizadas a cargo da empresa do senhor Léo Pinheiro, atendendo às requisições do Lula, que está aqui. Então, gente, olha, é inverossímil, é um tapa na cara da população o comportamento do ex-presidente Lula. Isso já passou de palhaçada. É evidente que esse homem sabia de tudo que estava acontecendo, a não ser que ele seja a pessoa mais ignorante do mundo, o que, por certo, ele não é,
Porque eu jamais vi uma pessoa ser tão apunhalada pelas costas e não saber de nada que está acontecendo ao redor dele, inclusive ter estado num apartamento solicitando uma reforma, se não fosse para seu uso ou seu apartamento. Foram reconstituídas também as rotas do Lula entre o Instituto Lula e o Guarujá, com recibos de pedágio inclusive. Além das fotos do depoimento do senhor Léo Pinheiro, os recibos de pedágio demonstram que houve o deslocamento até lá. E digo mais, esse prédio, Edifício Solares, ele foi encampado pela empresa do senhor Léo Pinheiro, saindo da propriedade da Cooperativa de Construção Civil dos Bancários, que já foi presidida pelo senhor Delúbio e pelo Léo Vaccari, que aliás já foram Delúbio preso e Vaccari ainda está. Ou seja, fraudes aconteceram nisto desde a gênese da coisa. E agora esse homem vem dizer que não tem 10 reais. Que se encontrarem 10 reais dele em alguma conta é demais. Olha, o camarada que diz acreditar nisso é tão criminoso quanto este homem. É tão criminoso como esse partido e seus associados que colocaram o Brasil na lama como nós estamos vivendo agora. Somente agora nós estamos vendo até um governo que não é o melhor. Não sou fã do Temer, mas sou fã sim do Henrique Meirelles, porque existem 3 homens trabalhando para administrar o Brasil hoje. Henrique Meirelles, Diogo Oliveira no Ministério do Planejamento e Ilan Goldfein no Banco Central. Esses 3 estão administrando o Brasil e tentando tirar o Brasil de um baita buraco que este cara e mais a turma dele, todos eles enfiaram. Nós estamos passando por reformas necessárias, dolorosas, como eu falei, doídas para mim, doídas para um monte de gente, como é o caso da Previdência, reformas necessárias, como é a reforma trabalhista, porque é necessário flexibilização de uma legislação com mais de 70 anos de idade, que sequer previa o uso do computador em 1943. Esses 3 estão tentando salvar o Brasil. O resto está todo mundo tentando sair das mãos do juiz Sérgio Moro, tentando sair dos crimes que estão envolvidos, tentando livrar a própria cara. Nós temos um Congresso preocupado em livrar a própria cara, 1/3 do Senado preocupado em livrar a própria cara e 3 camaradas tentando administrar o Brasil. E ainda por cima, não apenas a esquerda, mas muitos políticos vêm desinformar a população. É inacreditável que esse apartamento não fosse dele. É inacreditável que ele não soubesse. É inacreditável que ele realmente não tivesse pedido para destruir provas, porque ele pediu. Ele tentou usar, inclusive, uma nomeação para ministro da Casa Civil como um habeas corpus contra a Operação Lava Jato. Esse homem é um criminoso. Esse homem logo mais será levado às barras da justiça para a satisfação de todos. E mais ainda, toda essa ocultação de bens que aconteceu pode sim tornar Lula inelegível, uma vez que demonstrado que houve a tentativa de ocultar esse apartamento da ocultação de bens e com a destruição, com o pedido de destruição de provas, abre-se a possibilidade concreta da prisão temporária ou da prisão preventiva. A partir desse momento, o juiz Sérgio Moro, que é um juiz de primeira instância, pode levar o processo até a condenação. Ele tem sido extremamente rápido em suas sentenças. Uma vez que o Lula for condenado aqui, na primeira instância, ele ainda não será inelegível.
Entretanto, o processo terá recurso. Obviamente, a defesa do Lula vai recorrer. Se com ele preso ou ele solto, nós vamos ver. Quando chegar no Tribunal Regional Federal, lá de Curitiba, na segunda instância, e confirmada a condenação de primeira instância, trata-se então de uma condenação por um colegiado, uma turma de desembargadores federais. A partir desse momento que o Lula for condenado no Tribunal Regional Federal, lá da região de Curitiba, aí sim ele estará inelegível. Entretanto, isso não deve acontecer antes de 2018. Então existe sim a possibilidade de, até ele estando preso, ele tentar a reeleição, o que causaria, por certo, convulsão social. Então, nós estamos num ponto fundamental, em que os setores mais atrasados da sociedade, retrógrados, porque não tem nada de progressista na esquerda, e eu vou tratar disso em outros vídeos, não tem nada de moderno no pensamento socialista, que aliás deveria ser extirpado da sociedade, não tem nada de proveitoso nisso. Vejam o exemplo da Venezuela aqui do lado, que foi endeusado por pessoas como o ex-ministro do Trabalho, que chegou a afirmar que queria colocar no Brasil um modelo bolivariano, e vejam o que esse regime bolivariano está causando agora na Venezuela, para ter uma ideia do que poderia acontecer no Brasil, o que essas pessoas pretendem. Essas pessoas pretendem uma ditadura, porque Nicolás Maduro é um ditador. É um ditador que posa de gatinho e diz que faz isso pelos excluídos. Essa, aliás, foi uma preocupação manifestada por um grande amigo meu, que é socialista, com o qual eu tenho debates homéricos, pessoalmente, pela internet. Ele disse: estou aqui pelos excluídos. Eu até falei: olha, ainda bem que uma pessoa como você, do seu porte intelectual, se preocupa com excluídos, porque Lula e a turma dele não se preocupa. Não se preocupa a não ser escapar do que fizeram de errado. Finalmente, atendendo ao meu amigo Vitor, eu quero explicar o que é o TCU e o CGU e a CGU. TCU é uma sigla que significa Tribunal de Contas da União. É uma instituição governamental que fiscaliza as movimentações contábeis, orçamentárias, financeiras, operacionais e patrimônios pertencentes às unidades de administração pública da União, que auxilia especialmente o Congresso Nacional. Então, Vitor, veja bem. O TCU é um órgão técnico-contábil que fiscaliza as contas do governo e auxilia especialmente o Poder Legislativo Federal. Agora, CGU. A CGU foi chamada de Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União. Controladoria Geral da União está prevista na Constituição, é a CGU. Ela é responsável por realizar atividades relacionadas à defesa do patrimônio público, ao incremento da transparência da gestão, por meio de ações de controle interno, auditoria é uma questão contábil, pública, correição, prevenção e combate à corrupção e ouvidoria, auxiliando especialmente o Poder Executivo. Então nós podemos resumir, grosso modo, que a CGU, que hoje é Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União, a CGU, é um órgão contábil, técnico, que auxilia especialmente o Poder Executivo Federal. Então, e para efeitos de concurso, vocês podem relacionar. O TCU é um órgão técnico contábil, auxiliar do Poder Legislativo. A CGU é um órgão técnico contábil, auxiliar especialmente do Executivo. Última coisa que me perguntaram, sobre essa greve geral. A Luciana me perguntou: e essa greve geral do dia 28? De acordo com a lei 7783, de 28 de junho de 1989, greve é a suspensão coletiva, temporária e pacífica, total ou parcial, de prestação pessoal de serviços a empregador. Vejam,
a greve, ela tem como finalidade reivindicar direitos diante de empregador. É a paralisação de serviços para reivindicar direitos dos trabalhadores diante de determinado empregador. Essa greve geral, convocada para o dia 28 de abril próximo, não é uma greve de acordo com a lei. Ela é uma manifestação política contra o governo e contra as necessárias reformas da Previdência e trabalhista, tentando insuflar terror na população, tentando insuflar medo na população de mudanças que serão muito bem-vindas. Então, é uma manifestação da esquerda para gerar baderna. Não se trata de reivindicação nenhuma de direitos. É a perda do status quo, é a perda do poder por esse segmento da sociedade que está sendo incutida na cabeça das pessoas sem raciocínio crítico e então convocam essa manifestação política chamando de greve geral para dourar a pílula, para parecer que estão fazendo uma reivindicação justa. O que esses caras querem, eu vou ainda falar, o que esses caras querem é retomar o poder, que eles acabaram de perder. Então, não se trata de greve geral. Não é, no meu ver, uma manifestação legítima. Isso daqui é uma manifestação política, que não se encaixa no tipo legal da greve. Com isso, turma, mais uma vez, tentando resolver algumas pequenas dúvidas que me foram apresentadas, peço para vocês, se inscrevam no meu canal, dá um like se você gostou, mandem as perguntas para mim e eu vou procurar responder aqui pelo canal. Até a próxima!